Como você recebe o limite do outro? Você sabe até onde você pode ir? Ou tenta ir sempre mais? Com quem você aprendeu sobre os seus limites? Limite ou limitação? De onde vem o seu desconforto com o limite? Na sua família, os limites são bem estabelecidos? São iguais para todos? Os seus limites são conscientes, seus, ou são reproduções de padrões? Bom dia, esse é o Sábado de Verão, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. E nessa temporada, subimos a temperatura em dose dupla. Então pega sua água de coco e seu filtro solar E vem curtir Salvador com a gente. Bom dia, pessoal! E mais um Sábado de Verão, segunda temporada do Sábado de Manhã. Cenário novo, presença nova. Oi, gente! Laís Paixão. E estamos aqui no Lalá, Casa de Arte, nessa temporada, belíssimos. E vamos chegar, né, no assunto de hoje, que é limites. Babado, né, amiga? Então, eu percebo que os limites, eles são construídos desde a infância. A criança nasce, ele vai aprendendo os limites, ela vai aprendendo os limites com os seus grupos de referência. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que as crianças não têm muito lugar de fala. Então, é uma contradição, porque elas vão aprendendo sobre o limite, o não do outro, né? O adulto sempre fala, não pode, não deve, não vai, não faça. E ela é invadida. Eu acho que hoje tem uma leva, pessoas falando sobre como é importante respeitarmos os corpos, as subjetividades das crianças, mas ainda assim, nos mínimos detalhes, isso passa um pouco batido. Quando a criança não tem direito de dizer, não quero abraçar fulano porque eu não conheço fulano. Você não vai chegar, você é adulto, vai chegar e vai abraçar todo mundo que tá no lugar porque, né, às vezes você vai abraçar, às vezes você não vai, mas vai ser uma escolha sua. Exato. E a criança não tem esse direito, tanto nesse lugar de dizer não pro outro, como também o saber que o outro não pode invadir. E aí isso a gente vai abrir pauta para várias coisas, né? Isso do mais leve de cumprimento no cumprimento até questões de invasão, abuso sexual. Contato físico, Exatamente. Tudo isso. Eu acho que tudo isso é muito é muito recente, né? Essa identificação da criança enquanto um ser, com vontades, com desejos, com limites. Sim. Eu acho que principalmente no Brasil, isso é recente no sentido da Constituição, da infância e da juventude. Esse é todo um processo político de entendimento como a gente vai criar as crianças, como é que a gente entende as crianças, quais são as liberdades que precisam acontecer e quais são o entendimento de indivíduo já, né? E aí, enquanto indivíduo, ele vai precisar, a gente não estimula ela vai ter, na verdade, noções de identidade, como a gente falou no episódio também, e a gente precisa estimular que ela entenda que ela é um ser, que ela tem vontades e que ela pode impor limites. Sim. Que as pessoas ela não tá a serviço de todo mundo. Qualquer um pode fazer o que quiser com ela. Sim. Que ela não pode reclamar, que ela não pode dizer não, né? A gente coloca a criança nesse lugar, né? Da falta do direito de ter vontade própria. Sim. Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção e ensinar as nossas crianças e prestar atenção também como a gente se porta com isso é a diferença entre o público e o privado. A criança precisa também saber essa diferenciação, porque eu percebo assim, a criança em várias partes da vida, também na adolescência, vai contar um segredo pro pai, pra mãe, pra pessoas da família e fala, pô, mãe, fica aqui. E isso é espalhado como se fosse algo público, de domínio público, e não acontece muito com menstruação. A primeira menstruação, aí a pessoa conta e, por favor, guarde segredo. E quando você vê, a família toda tá sabendo. E aí você menstruou e isso já é um comentário, já tá comentário na mesa de família, no almoço, e a pessoa tá desconfortável. Sim. É um lugar que você precisa entender também se você gostaria que acontecesse isso com você, né? Sim. Se invadir. Às vezes as pessoas falam assim, porque isso é besteira, porque você já passou por isso, você já elaborou isso de outra forma e você está em um outro lugar. Mas para aquela pessoa ali, é muito importante que aquilo seja um segredo. Ela ainda está elaborando aquele momento, ela está elaborando aquela informação. Então, você colocar isso para o mundo é muito violento. Eu também acho. E eu acho que a gente precisa pensar que toda relação ela é construída. E são esses momentos de
são esses momentos que a gente tem a oportunidade de construir a confiança, que é que vai fazer com que aquela relação, ela de fato se fortaleça, aconteça. E aí a família é o primeiro espaço que a gente tem acesso. É as primeiras relações que a gente constrói na infância. E aí a gente já começar com essa quebra de confiança, se você abre algo da sua vida para alguém, você quer que aquilo seja uma construção de confiança, você quer que fique restrito a vocês e tal. E quando isso é publicizado, a confiança é quebrada. Sim. E aí é difícil a gente restaurar isso depois. E aí a gente fica cobrando que essas crianças contem pra gente o que tá passando, o que ela pensa, o que ela fala. Quando a gente quebrou, no primeiro passo, a gente quebrou já essa confiança. E culpa a criança. E culpa ela, exatamente. Então é importante a gente ter consciência dessas relações que a gente precisa construir, inclusive com crianças. Sim. Não é porque elas são próximas a gente, são nossos filhos, sobrinhos, netos, que por si só isso tá... acabou, sabe? É uma relação para sempre. A gente vai precisar trabalhar isso também de forma consciente. E aí eu queria trazer, principalmente a questão do limite na família, porque é esse primeiro espaço, esse primeiro lugar, mas depois, no decorrer da vida, ele se mantém um espaço de importância. E que, muitas vezes, a gente não vai conseguir, pelas essas relações e sociais, principalmente, que a família impõe, a gente vai ter dificuldade de colocar os nossos limites nessas relações. As pessoas vão se achar... livres o suficiente para entrar na sua vida sem que você autorize muitas vezes. Então vai ser necessário a gente entender e construir esses limites com essas pessoas. Porque a gente não vai estar o tempo todo disponível para elas estarem no nosso íntimo. Elas não são íntimas necessariamente. Então a gente vai precisar refletir quem pode ter acesso a isso. E aí às vezes a família vai ser o primeiro lugar da gente fazer isso, porque geralmente são as pessoas mais próximas e que facilmente ultrapassam esses limites, que desrespeitam demais a gente. Sim, e é muito mais fácil também você conseguir colocar limites em grupos externos, com pares, quando esses limites são aprendidos e são reforçados de uma forma respeitosa e saudável dentro do seu primeiro grupo. Total. Se você é invadido, invalidado, seus limites são invalidados o tempo inteiro na sua casa, você não vai conseguir diferenciar isso fora. Você vai achar isso normal, você vai achar que tudo bem, as pessoas vão lhe invadir, é assim mesmo. Você não vai ter nem referência para poder falar, ih, tá errado. Quando você falou das crianças também e do abuso que crianças sofrem, os estudos mostram que é nesse lugar da criança, às vezes, não identificar que aquilo é errado. As referências da criança, ela tá tão sobre ela ter que deixar qualquer coisa, ela não poder falar não, ela não poder colocar limite, que quando ela sofre alguma violência, ela não consegue identificar que aquilo é errado. Ela só entende que é um adulto, que ela precisa obedecer a um adulto e que por isso que aquele adulto está mandando ela fazer algo que ela precisa obedecer. E aí a consciência não acontece nesse momento. Por isso que a educação sexual na escola é tão importante para que elas consigam entender quais são essas situações, o que pode, o que não pode, e conseguir falar não e colocar esses limites. Tem um desconforto, a criança apresenta aquele desconforto, ela não sabe nomear aquilo, e a família, a rede de apoio, a rede daquela criança vai ajudá-la, né, a ir nomeando, identificando. Mas, no primeiro momento, é só a sensação de desconforto. E é muito difícil, né, para nós adultos que temos recursos, sentir desconforto e entender de onde vem, como é que foi construído, né? O que está acontecendo? Sim. Imagina para uma criança que está aprendendo sobre ela e sobre o mundo. Quando eu penso nas crianças, eu acho que elas fazem parte de minorias, não é à toa que elas têm estatuto particular, ela tem essa política de direitos que é importante para assegurar essas questões. Mas levando para outros grupos, a gente consegue identificar a necessidade desses limites, necessidades de grupos específicos, mas quando eles são marginalizados, isso acontece com mais dificuldade, porque se são grupos que são negados socialmente, que são colocados avessos à sociedade, o que é comum ali, eles vão ter dificuldade de se expressar, de se colocar, de serem ouvidos, para aí sim colocarem seus limites. Sim. Então tudo isso reflete muito socialmente. Quais são as possibilidades materiais de cada um impor e colocar os seus limites para se sentir bem. Sim. E vão ter grupos que não vão conseguir fazer isso, porque não existe uma estrutura que possibilita que isso aconteça.
E a gente vai precisar questionar isso de forma social também, porque não é só sobre um indivíduo, não é só sobre você entender os seus limites e colocar isso a partir do outro. Vai precisar que o outro aceite, que o outro entenda, que o outro respeite, e muitas vezes, socialmente, isso não é possível ainda. E a gente vai sofrer muitas dores, e aí a gente não vai entender o que o nosso valor, o que a gente pode oferecer socialmente, né? Uhum. Eu vejo que em pessoas negras é muito mais difícil a construção de limites, né? Porque é um corpo que é invadido e é invalidado desde sempre. Então, o limite já é muito mais desconfortável, muito mais sofrido. Às vezes, a pessoa negra espera que o limite venha do outro. Exato. A não invasão venha do outro. E é um processo. Novamente um processo. Sempre um processo. Tá, a gente tá falando sobre limites e tal, mas pra quê? Pra que entender sobre limite? Pra que colocar limites e tal? Porque se você não entender sobre limites e você não conseguir entender, estipular e delimitar seus limites, o outro vai lhe invadir o tempo inteiro, porque ele não vai ver, não vai identificar, você não vai conseguir colocar, né, pro outro até onde ele pode ir. E aí você vai ser invadido, você vai estar suscetível a violências. E é horrível estar nesse lugar de vulnerabilidade. Não colocar limites é você estar vulnerável, muito mais vulnerável do que você estaria se você colocasse. Eu lembrei também do episódio que eu fiz agora sobre distância, que quando você não entende o limite, você não tem possibilidade de colocar essa distância de outras pessoas, de situações, o que te faz bem, qual é a distância necessária para essas situações, para você estar bem. E quando a gente não entende sobre limite, a gente não consegue estabelecer essas necessidades nossas, né? Então é importante que a gente pense sobre limite para a gente conseguir comunicar isso e não necessariamente limitar. Não é sobre você dizer até onde a outra pessoa vai ir e foda-se o resto, sabe? É sobre você entender o que faz bem pra você, o que você tá pronto pra viver, o que você pode estar ali convivendo, o que faz bem, e fazer com que o outro, oferecer ao outro o melhor de você. Porque quando você coloca limite, você vai estar disposto pra oferecer o seu melhor, e não oferecer só coisas que estão disponíveis pro outro, e sim coisas que te façam bem também, né? Todas nessas relações e tal. E eu acho que também o verão é um período específico que a gente pode pensar bastante sobre limites, porque é um período que ele emana liberdade, novas experiências, coisas inusitadas, coisas especiais, que facilmente a gente passa dos limites. De diversas formas, seja de experiência, seja de limites do nosso próprio corpo, seja de limites que a gente não tá preparado, mas que a gente no verão exige isso, que a gente quer participar, quer viver, quer experimentar, e que às vezes a gente tem que ter controle. É importante pensar também sobre o verão, os limites do nosso próprio corpo. Hidratação, alimentação, ritmo. Às vezes você vai precisar descansar. Exatamente. Descansa. Só deita, dá uma descansada, se hidrata, vai beber, vai tomar sua cervejinha, um copo de água, redução de danos. Então, é importante pensarmos também nos nossos limites físicos, não só mentais, né? Porque às vezes você vai estar cansado, você vai precisar descansar, mas o seu corpo vai lhe dar sinais, né? Vai lhe dar aquelas coisas assim, vou parar. Prestar atenção a eles e cuidar deles de fato, né? Exatamente. E aí a gente tá falando bastante sobre a gente entender os nossos limites e conseguir comunicar eles e colocar eles, mas também, assim como a gente, os outros também têm os seus limites. Sim. E aí eles vão também comunicar isso a gente, vai falar pra gente, vai tentar lidar com isso. E aí como é que a gente entende isso? A gente respeita, a gente tá... Porque assim, se a gente vê que a pessoa coloca o seu limite, a gente tá invadindo isso, a gente precisa demonstrar que aquilo é importante, porque a relação é importante, e recuar. E respeitar esse lugar do outro. Porque senão a gente fica só querendo que tudo seja sobre a gente. A gente pode colocar limite, a gente precisa mostrar esse limite, mas o outro, a partir do momento que o outro coloca, aí o outro tá sendo exagerado, tá fazendo mimimi, e aí a gente não respeita essa individualidade do outro, né? E principalmente, além de não respeitar o outro, a gente não tá respeitando a relação que a gente tem com o outro. E tem uma coisa também que eu percebo que algumas pessoas fazem, é que quando o outro coloca limite, chega nessa pessoa como
fulano não gosta de mim. Isso. Fulano não quer mais ser meu amigo, fulano não quer mais ter relação comigo. E limites não é sobre o outro não gostar de você, é sobre o outro gostar tanto de você e gostar tanto dele mesmo que ele se sente ok em falar, dessa forma eu não quero, assim não vai rolar. E é estar atento, é perceber que realmente não é sobre você. Quando o outro coloca limite, é sobre o outro. E a gente falou no episódio de rede de apoio dessa necessidade de confiança, de construção de confiança e tal. E na rede de apoio a gente vai precisar construir isso, essa confiança e essa liberdade de comunicar quando e como a gente quer as coisas, né? Que funciona. A gente falou também sobre o episódio de acolhimento, da gente conseguir comunicar essas nossas necessidades, assim como a gente precisa aprender a comunicar os nossos limites. Porque isso vai fazer com que a gente tenha relações mais saudáveis e relações mais francas com o que a gente gosta, com os nossos desejos e com como a gente de fato funciona, né? Sim. Quais são as nossas individualidades. E às vezes os limites, nem sempre os limites vão ser verbais. Às vezes vão existir limites não verbais e aí o outro precisa também ter a responsabilidade de estar atento. Porque não é porque o outro não verbalizou assim, eu não quero que você faça isso, que ele não te deu pistas de que ele não estava confortável. Exatamente. Porque eu tô percebendo você desconfortável, você não me falou, então não posso fazer nada. Não é assim. Você tem essa habilidade nessa relação como um todo, inclusive do que não é dito. Exatamente. Aí a gente tá falando também muito sobre limites em relações e o outro colocar pra gente, a gente colocar pro outro. Mas existe uma relação também muito importante que é a gente com nós mesmos. Sim. E aí a gente vai precisar identificar os nossos limites e respeitar nós mesmos, porque facilmente a gente abre mão disso pra gente, em prol do outro, em prol de outras coisas, a gente abre mão de coisas pra gente. E aí a gente vai também ultrapassar os nossos limites. A gente não vai respeitar os nossos limites. E aí, como você falou do corpo, a nossa vida, as nossas coisas vão dar sinais de que a gente tá chegando no limite, que a gente tá ultrapassando os limites e a gente vai precisar ouvir, entender e respeitar, porque senão a gente vai esperar que coisas muito ruins aconteçam para que, de fato, o limite aconteça. E o corpo é um sinal muito claro disso. O corpo sempre dá sinais de dor de cabeça, dor na coluna, a insônia, a preocupação, a ansiedade. É o nosso corpo dizendo que tem alguma coisa errado, que a gente está ultrapassando o nosso limite. Sim. E a gente ignora, a gente toma um remédio, a gente finge que não é com a gente, que a gente vai... Porque a gente, de fato, precisa produzir, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa cuidar. Existem pessoas que dependem da gente, a gente vai, até o corpo, de fato, parar, pifar e a gente parar numa emergência, quando, de fato... não tem mais como, o corpo não aguenta mais. E esperar esse momento de total desgaste é muito ruim, muito perigoso. Sim, você falou de emergência, eu lembrei dos médicos, que às vezes eles formam e eles vão para o mercado de trabalho e começam a pegar milhares de plantões, um atrás do outro. E aí o corpo começa a dar sinais, né? A mente começa a dar sinais de que precisa dar uma descansada, de que precisa rever esse ritmo. Exato. Que não é porque está no lugar de cuidado, precisa exigir tanto, porque tem essa expectativa que o médico seja de ferro, que esteja sempre pronto, ativo, e tem um lugar de cansaço. Não dá pra pessoa trabalhar, pegar vários plantões emendados e achar que não vai vir a conta. Sem dormir direito, sem comer direito. Longe de família, longe do que faz bem. Só quando a pessoa coloca muita coisa no trabalho e fica desbalanceado, vai vir uma consequência. E não é porque é um trabalho que exige um cuidado com o outro, que você não vai cuidar de você. É sempre esse processo, né? Do outro, mas também de você e tudo isso. E aí você trouxe os médicos. É muito claro também o quanto o trabalho tem esse lugar importante na nossa vida, mas que a gente tem extrema dificuldade de colocar limite no trabalho. Não à toa do burnout ser algo tão comum hoje em dia, porque a gente tem... O trabalho é uma coisa... muito necessária pra gente nos dias de hoje, inclusive necessária pra gente sobreviver, a gente precisa trabalhar pra ter dinheiro para comer. É fundamental. Pra viver, é fundamental. E aí a gente também tá num ritmo tão acelerado, principalmente de trabalho, que a gente não consegue entender esses limites ou principalmente respeitar os limites e os sinais que estão dando pra gente até chegar no burnout. E aí o burnout é
é o clímax do clímax. É o nosso corpo dizendo, não aguento mais, eu vou parar tudo. E aí, só que pra voltar é um processo muito mais demorado, muito mais difícil e muito mais doloroso do que se a gente desse os passos atrás. Não acho que todo mundo tem condições de fazer isso. As condições materiais, elas são muito importantes nesse sentido. Qual é o seu trabalho, o lugar que você ocupa, quanto tempo, suas necessidades, quantas pessoas demandam de você, e tudo isso vai influenciar nesse entendimento de limite do trabalho. Mas também as relações do trabalho. Como é que você lida com seu chefe, com seus colegas de trabalho, colocar os limites, até onde eles podem ir, até onde você pode ir no ambiente de trabalho. Então, eu acho que o ambiente, a complexidade do trabalho, do mundo do trabalho, ele precisa que a gente reflita para que a gente consiga entender esses limites e passar a respeitar eles mais, porque a gente tá surtando, gente. Isso. E não é porque você está em um processo de adoecimento no burnout que isso define o seu autovalor. Você não é aquela doença, você não é aquele período. Você está doente, você precisa se cuidar, se tratar e se recuperar. Mas isso não vai definir quem você é. Exatamente. É um recorte. É um recorte. Pensando em limites, eu estava conversando com meu tio ontem e ele contou uma história de uma prima minha, Maria, e eu achei muito interessante porque estávamos em uma festa e ela estava na piscina e ele estava me contando que uma pessoa, né, que estava lá na festa pediu para tirar uma foto dela. E ela falou, Maria tem 4 anos, gente. E ela falou, não, você não pode tirar foto minha. Eu vou perguntar primeiro a meu pai e a minha mãe se você pode tirar foto. E eu achei isso, assim, sensacional. Eu fiquei, meu Deus, que incrível. Porque ela tem 4 anos e ela já entende que a figura dela não é pública. Que não é qualquer pessoa que achou ela bonitinha, pode tirar uma foto dela e pode sair com a foto dela pro mundo. E ela foi perguntar à mãe dela... elas conversaram e a mãe dela foi saber quem é essa pessoa que está querendo tirar foto da minha filha. É importante ter isso em mente quando a gente ensina as crianças que o corpo delas, a identidade delas não é uma figura pública. Isso é libertador. Porque... E vai fazer, eu acho que é uma mudança de geração de entendimento também, que vai começar com as crianças e que vão levar para pessoas adultas conseguirem colocar os seus próprios limites melhor, de forma melhor. Como se isso não fosse um julgamento sobre a pessoa começar a me odiar porque eu coloquei o limite. Esse medo de ser rejeitado porque colocou o limite. Então esse amadurecimento que a gente precisa ter e já está tendo, ainda bem, e a sua prima é um exemplo disso, da gente tentar trabalhar isso de forma mais natural, como de fato é, e de forma mais que reflita as necessidades de cada um. E não é sobre amor, o gosto, essas coisas, sabe? E isso é muito bom, né? É óbvio que nem todo mundo vai lidar bem com isso. Você vai colocar os seus limites, nem todo mundo vai aceitar de forma tranquila. Mas é a gente entender que esses limites são importantes e inegociáveis pra gente, inclusive para relações que a gente ama, mas que a gente vai precisar abrir mão porque a outra pessoa não está respeitando o que é essencial pra gente. Sim. E ainda sobre essa questão da exposição, eu vejo também hoje que, além dos pais postarem fotos dos seus filhos sem eles saberem, sem eles imaginarem, e muitas vivências serem com a presença de uma câmera, postarem fotos também com farda de escola, com coisas que dá para identificar a rotina da criança. Gente, isso é muito perigoso. É importante prestar atenção a isso e resguardar não só a você como a sua criança. Eu lembrei agora de um vídeo da Juti que é bem famoso, que é o papo dela com a Paola Carosella. Sim. E aí a Paola fala sobre quando a filha dela perguntou por que ela não tinha feito o furo do brinco quando criança. E eu pensando assim, tipo, é muito invasivo, né? Você é a pessoa, um bebê, tipo, acabou de vir pro mundo, a gente vai lá e fura a orelha dela. Sim. E ela queria preservar a liberdade da filha de dizer se ela queria ou não o brinco. E aí, óbvio que isso socialmente isso é muito comum, e aí a criança... naquele contexto questionou porque queria o brinco, como todas as colegas e tal. Mas é sobre a gente preservar também essa liberdade e essa possibilidade das crianças terem desejos e vontades. E acho que preservação do rosto também, a Bela Reis fez uma campanha de publicidade com o filho, mas ela... No contrato tava que ele não ia aparecer o rosto dele. Porque ela não sabe como é que ele vai crescer e se ele vai ter vontade de ter o rosto
estampado em campanhas nacionais já tão novo, sabe? Então esse entendimento de como a gente quer e vai respeitar esses limites e necessidades e direitos, não só das crianças, mas de outras pessoas que estão próximas a gente, é muito importante pra gente conseguir ter mais saudável, a gente ser mais saudável, porque isso impacta diretamente na nossa na construção mental, assim, de identidade, de possibilidades e tudo isso, né? Sim, não é porque você escolheu ser influencer e você expõe a sua vida que aquela criança vai querer também, né? Depois, quando se tornar adolescente, vai falar, eu não queria ter aparecido, eu não queria ser conhecido, eu queria ser anônimo. Tipo o filho da Sandy, Sim. que nunca apareceu, não tem foto, tipo, tão amplamente, e se você encontrar ele na rua, você não sabe que é o filho da Sandy, se ele tiver com ela. Ele pode passear com coleguinhas, exato, né, ter a vida dele privada. Exatamente. E aí ele escolher, de fato, se ele vai querer ser uma figura pública ou não. Isso é muito legal. Sim. Então vamos à moral da história? Vamos. Então, eu acredito que todo esse processo de limite, ele demanda um processo de autoconhecimento. Sim. Gente, essa é a temporada disso. Entendam. E aí a gente vai se conhecer, se entender e estabelecer o que pra gente é importante, o que pra gente é inegociável e como a gente se sente bem nos contextos, nas relações e tudo isso. E aí é importante a gente pensar em como a gente comunica esses limites, como a gente comunica essas necessidades, para que as pessoas entendam também, porque não é obrigação, não tá dado, não é óbvio. A gente vai precisar comunicar, entender que também o outro vai passar pelo processo de entender que é importante, de o que pra ele também faz sentido, e ele vai ter também o direito de entender se ele vai querer ficar ou não, se ele vai querer, se pra ele também isso também faz sentido. E aí a gente vai conseguir construir relações mais verdadeiras, mais francas, mais saudáveis e de mais respeito um pelo outro. E aí vai demandar a gente, primeiro, entender isso na gente para depois comunicar e também respeitar o outro. Sim. E até paciência, né? Porque, por exemplo, às vezes você não conseguiu estabelecer limites e entender limites na sua infância e adolescência. Eu também tô aprendendo e a gente vai se encontrar no meio do caminho. Exatamente. E vai construir isso dentro dessas possibilidades, né? Do que é possível pra você, do que é possível pra mim. Exatamente. E esses limites também vão mudar. Assim como a gente muda, como a nossa identidade muda, os nossos limites também vão mudar. Perfeito. E nas relações também vão mudar. Eu acho que quando eu penso em um relacionamento muito longo, um casamento e tal, isso precisa ser renegociado o tempo todo. Quais são os limites, né? O limite daquele começo. Quando você torna mais íntimo das pessoas, esse limite vai mudar. Quando aquilo já se torna respeitado, interessante, e aí você muda de lugar, muda de espaço, muda de contexto. Esses limites vão mudar também. Então, tudo isso a gente precisa estar aberto a esse fluxo e entender que isso é necessário e é inegociável pra gente. Pra que a gente esteja saudável e feliz, né? E esse foi o episódio de hoje, gente. Mais um episódio já no finalzinho da temporada. Sim. Se você não viu os outros vídeos, volta lá, vê tudo de novo. Os episódios estão tudo com contexto de verão em Salvador. E muitas reflexões importantes nesse começo de ano, pra gente já começar o ano numa outra atmosfera e provocar esse ano mudanças mesmo, né? Que foi aquele primeiro episódio. Então, fiquem por aqui. A gente vai estar sempre, todo sábado aqui, com episódios no podcast e também no Instagram, não é mesmo, amiga? Sim. Beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo, bebam água. Fiquem bem. E nunca esqueçam de passar o protetor solar. Tchau, tchau. Tchau. Apresentação: Diego Germano e Laís Paixão. Roteiros: Diego Germano e Laís Paixão. Direção de arte: Iago da Silva. Direção: Henrique Costa. Edição: Henrique Costa. Produção: Diego Germano. Espaço: Lalá Casa de Arte.